Salve toda a igreja amada com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, glória seja dada a Deus. Eu tenho aqui um versículo, aleluia, assim, 14, aleluia, do capítulo 14, do livro de 2 Samuel. Aonde Deus, aleluia, não tem prazer, aleluia, no mal, aleluia, ser acrescentado, aleluia, sobre tais vidas, aleluia, que por independente, aleluia, do motivo, aleluia, está agora assim a sua terra, aleluia, assim, desterrado, aleluia, sem, aleluia, sua abrigo, sua casa, aleluia, Deus, aleluia, cogita mesmo, aleluia, para com que, aleluia, esta vida, aleluia, esse jovem, aleluia, este homem, aleluia, sendo mulher ou homem, aleluia, não fique, aleluia, sem abrigo, aleluia. Quem tem prazer, aleluia, ver pessoas, aleluia, morando na rua, aleluia, assim, são, aleluia, aqueles, aleluia, a qual já fazem a vontade do mal, aleluia, do maligno já há tempos. Vamos lá. A palavra de Deus nos diz, aleluia, que o Senhor, aleluia, cogita mesmo, aleluia, para que, aleluia, não fique banido, aleluia, do Senhor, aleluia, o seu, aleluia, desterrado, aleluia. Então Deus, aleluia, quer entregar, aleluia, a terra, aleluia, para, aleluia, os filhos, aleluia, de Deus. Quanto, aleluia, aqueles que não amam, aleluia, Deus, aleluia, são filhos do Satanás, do diabo, aleluia, do maldito, aleluia, assim, do devorador, aleluia, do enganador, aleluia, assim, e a verdade, aleluia, ela virá, aleluia, diante, aleluia, dos olhos de muitas pessoas, aleluia, no grande, aleluia, dia, aleluia, da vinda, aleluia, do Senhor. Mas tem pessoas, aleluia, que estão vivas, mas como, aleluia, mortas, andando para lá e para cá, mas como mortas, por causa de erros, aleluia, por causa de pecados, aleluia, pensa, aleluia, que faz, aleluia, que é certo, mas estão sofrendo, aleluia, por causa de também, tanto, aleluia, ter pecado, aleluia, pensam que estão fazendo o que é certo, mas estão fazendo o que é errado. Agradecido, exaltado seja a presença, aleluia, do Senhor. Então essas pessoas dizem assim: certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, aleluia, que não pode ajuntar mais, aleluia. Deus, aleluia, porém, aleluia, não tira, aleluia, a vida, mas cogita meios, aleluia, para que não fique banido dele, aleluia, o seu desterrado. Aleluia, as glórias sejam dadas à presença de Deus, aleluia. Eu peço para os meus irmãos, aleluia, que estejam compartilhando essa mensagem, aleluia, fazendo cessar, aleluia, o mal. O porquê que eu estou dizendo isso, aleluia? Porque a palavra de Deus diz, aleluia, que todo ser humano, aleluia, homem, mulher, aleluia, assim, tendo bom juízo, aleluia, faça, aleluia, melhor, aleluia, engrandecido, exaltado seja, aleluia, a presença do Espírito Santo, aleluia, de Deus. É melhor, aleluia, um bocado só, aleluia, de pão, aleluia, em sua boca, aleluia, assim, do que ter muitas riquezas, aleluia, fazendo a vontade do Satanás, do maldito, aleluia, assim, de demônios. A palavra de Deus nos diz no capítulo 14, aleluia, assim, que conhecendo, aleluia, sabendo, aleluia, como estava o coração, aleluia, de Davi, o rei Davi, por causa da morte de Aminon, aleluia, a qual Absalão, aleluia, matou, aleluia, tirando a vida de Aminon por ter feito mal, aleluia, para com a sua irmã, chamada Tamar. A palavra de Deus nos diz que Joabe, aleluia, filho de Zeruia, Joabe, filho de Zeruia, sabia, aleluia, que o coração de Davi estava triste, aleluia, porque sabia que Absalão, aleluia, estava, aleluia, distante, aleluia, tempos, aleluia. Então o rei Davi estava triste. Joabe, aleluia, sabendo disso, aleluia, assim, ele vai e fala, aleluia, com a mulher, aleluia, de Tecoa, aleluia, uma mulher sábia, aleluia. Ele disse, aleluia, finges, aleluia, que está, aleluia, de luto, aleluia, não unjas, não, aleluia, assim, olha, aleluia, assim, sobre, aleluia, sua cabeça, aleluia, não te unjas, aleluia, mas vá, aleluia, até a presença, aleluia, do rei Davi, aleluia, e diga, aleluia, estas palavras, aleluia, fazendo com que ele, aleluia, tenha um bom entendimento. Então, o que é melhor fazer, aleluia? Odiar o próximo, aleluia, fazer cessar, aleluia, o mal, aleluia, perdoar o próximo, aleluia, ou dar continuidade, aleluia, à maldade, aleluia. O que é melhor, aleluia? É oferecer alegria, tranquilidade, a paz, aleluia. Não, aleluia, acrescentar a morte, aleluia, destruição, aleluia, fazendo a vontade de Satanás, do maligno, aleluia, qual é terrível. Então, a palavra de Deus nos diz, aleluia, que Joabe, aleluia, filho de Zeru, aleluia, assim, sente no coração de falar, aleluia, com essa mulher, aleluia, desta região, aleluia, de Tecoa, aleluia, uma mulher sábia, aleluia, assim, e que ela finge, aleluia, estar de luto, aleluia, ela vai até a presença, aleluia, do rei Davi, aleluia, e diz, aleluia, assim, e o rei, ouvindo, aleluia, as palavras, aleluia, ela entende, e estas palavras falou, aleluia, sobre o coração dele, aleluia, fazendo com que ele, aleluia, visse, aleluia, o que ele tinha, aleluia, de fazer, aleluia, fazer o bem, aleluia, glória a Deus, e não dar
continuidade, aleluia, ou não, aleluia. Independente, aleluia, de quem, aleluia, era, aleluia, sim, mas não dá continuidade, aleluia, as forças satânicas, aleluia, do mal, aleluia, para acrescentar o mal, aleluia, sobre o seu povo, aleluia, através de morte, aleluia, através de sofrimento, aleluia, através de angústia, aleluia, através, aleluia, do desprezo. Bom, então, Joabe faz, aleluia, com que uma mulher vai em direção, aleluia, ao rei Davi, porque sabia que Davi estava, aleluia, sofrendo, ele estava triste por causa de Absalão, aleluia, mas não tomava uma decisão. E Absalão tinha fugido, porque tinha tirado a vida de Aminon, porque tinha feito mal para com a sua irmã, chamada Tamar. E depois dele tirar a vida de Aminon, Absalão, aleluia, foge. E Davi, passado tempos, passado anos, ele começa a sofrer porque ele sente saudade de seu filho, Absalão. Então Joabe, aleluia, ele planeja, aleluia, esse plano, aleluia, ele enviando uma mulher, aleluia, para que, aleluia, ela diga, aleluia, tais palavras, aleluia, fazendo, aleluia, com que Davi, aleluia, entre, aleluia, em bom entendimento, tenha, receba, aleluia, bom entendimento, fazendo, aleluia, com que o perdão, aleluia, viesse fazer presente, aleluia, sobre a vida, aleluia, assim, de, aleluia, Absalão, aleluia, assim, para que, aleluia, se estivesse, aleluia, bem, aleluia, glória a Deus, mas não, aleluia, fazer aumentar, aleluia, o mal, aleluia, assim, vamos dizer a verdade, então, por quê? Absalão, aleluia, matou, aleluia, Aminon, aleluia, agora, aleluia, vindo, aleluia, até minha presença, aleluia, eu matarei agora, então, Absalão, não, temos que pensar, aleluia, assim, no amor, aleluia, na paz, aleluia. Então, é por isso que é importante que eu diga, aleluia, mais uma vez esse versículo. Os seres humanos, aleluia, estão pensando, aleluia, que estão mortos, aleluia, muitos, aleluia, estão pensando, aleluia, que estão mortos, aleluia, que não haverá, aleluia, chance, não tem mais, aleluia, perdão, aleluia, para esta alma, aleluia, para esta vida, aleluia, assim, mas Deus, aleluia, cogita meios, aleluia, assim, para que aquele, aleluia, qual, aleluia, foi expulso de sua terra, aleluia, assim, foi expulso, aleluia, de sua casa, aleluia, assim, aleluia, as glórias seja dada a presença, aleluia, de meu Deus, a qual, aleluia, é Deus de amor, nos ama, aleluia, assim, nos abençoou para que a gente, aleluia, tivesse um bom entendimento através da presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o Senhor Jesus Cristo nos diz, aleluia, o que o Senhor Jesus Cristo fez, aleluia, foi, aleluia, para perdão de pecados, aleluia. Então, aleluia, aquele, aleluia, que quer tirar uma pedra, aleluia, contra a sua vida, aleluia, te agredir, aleluia, ou tirar, aleluia, assim, de sua vida, aleluia, a terra, aleluia, uma casa, aleluia, seu abrigo, aleluia, tendo prazer em ver você, aleluia, desabrigado, aleluia, na rua, morando na rua, aleluia, já faz, aleluia, vontade de Satanás, aleluia, já há tempos. Vamos lá. Então o Senhor nos disse, aleluia, olha só o que os seres humanos, aleluia, pensam. Certamente morreremos e seremos como a água derramadas, aleluia, na terra. Certamente morreremos e seremos como a água derramada na terra, aleluia, que não se pode ajuntar mais, aleluia. Agora vem a palavra, aleluia, de Deus, aleluia, assim. Que em primeiro lugar, aleluia, prevaleça, e a gente sabe, aleluia, que prevalece a palavra de Deus, não de seres humanos, aleluia. Em primeiro lugar, a presença, aleluia, de Deus, que é a sabedoria. Deus, porém, aleluia, não tira a vida, aleluia, não tem prazer em tirar a vida, aleluia, mas cogita meios, aleluia, para, aleluia, que fique, aleluia, abençoado, para que seja, aleluia, abençoado, que fique bem, aleluia, e que não fique banido dele, aleluia, o seu, aleluia, desterrado, aleluia. Então Deus, ele não tem prazer, aleluia, de ver, aleluia, pessoas, aleluia, tirando terras, aleluia, assim, de qual, aleluia, ele pertence, aleluia, a tais vidas, aleluia, Deus não tem prazer de ver isso, aleluia. Mas tem pessoas, aleluia, assim, como eu já disse, a palavra de Deus diz, aleluia, que por muito tempo, aleluia, a pessoa, aleluia, vive, aleluia, traindo, por muito tempo pecando, aleluia, traindo mal, aleluia, sobre sua vida, aleluia, mesmo tendo olhos, aleluia, sobre, aleluia, o seu corpo, aleluia, sobre sua cabeça, aleluia, sobre os seus rostos, aleluia, não consegue enxergar, aleluia, a vida, aleluia, não lê, aleluia, não tem um bom entendimento, aleluia, leia, aleluia, e não entende, aleluia, assim o Senhor Jesus Cristo disse, aleluia, quando eu estava, aleluia, vinha, aleluia, para o meu povo, aleluia, eu falava com eles, aleluia, eles tinham ouvidos, aleluia, mas eles não entendiam, aleluia, por isso fazem, aleluia, a vontade do mal, do maligno, aleluia, tirando de tais vidas, aleluia, o direito seu, aleluia, que é a terra, aleluia, a casa, aleluia, bens materiais, aleluia, assim fazendo com que haja, aleluia, sofrimento, aleluia, sobre tais vidas, aleluia. Então, aleluia, Joabe, aleluia, sente, aleluia, pela presença do Espírito Santo, aleluia, melhor, aleluia. Vou, aleluia, enviar, aleluia, tais palavras, aleluia, através dessa mulher, aleluia, para fazer, eliminar, aleluia, fazer inexistente, aleluia, através do perdão, aleluia, fazendo cessar, aleluia, a iniquidade, aleluia. Então, aleluia, as glórias seja dada a presença do Espírito Santo, aleluia, de Deus. Meus amados, é importante que eu diga, aleluia, essas palavras. Enquanto tem gente tendo prazer em oferecer o mal, aleluia, para o próximo, aleluia, prazer em oferecer o mal para o próximo. Tem gente perdoando, pai. E tem mãe também perdoando, aleluia, fazendo a vontade de Deus, aleluia, não de Satanás, do maligno, aleluia,
devolvendo, aleluia, para o seu filho, aleluia, para os seus parentes, aleluia, assim. Aquele que roubou, aleluia, entregue, aleluia, assim, para, aleluia, o dono, aleluia, o seu pertence. Agradecido, exaltado seja, aleluia, a presença do Espírito Santo, mas a palavra de Deus está falando do perdão, aleluia, do perdão. A palavra de Deus nos diz, aleluia, que o Senhor em todo tempo, aleluia, cogita meios, aleluia, sim, para que, aleluia, o mal, aleluia, não dê continuidade, aleluia, a morte, aleluia, o roubo, a destruição, o sofrimento, a angústia, a amargura e depois a morte, aleluia, não. Então o Senhor cogita meios, aleluia, para que não fique banido dele, aleluia, o seu desterrado, aleluia, para que não fique longe, aleluia, do Senhor, aleluia, a qual, aleluia, as pessoas, aleluia, o julgaram, aleluia, essas vidas, aleluia, assim, por teus pensamentos, aleluia, humanos, aleluia, assim, mas não consultaram a Deus, aleluia, Deus é amor, aleluia, o diabo veio para matar, roubar e destruir, aleluia, assim. Então, aleluia, a palavra de Deus nos diz que Absalão, aleluia, ficou sem, aleluia, sua terra, aleluia, por ter tirado a vida de Aminon, aleluia, e a presença do Espírito Santo, aleluia, toma, aleluia, o coração, aleluia, de Joabe, aleluia, enviando, aleluia, uma mulher, aleluia, assim, sabe, aleluia, assim, a qual, aleluia, fez, aleluia, conforme, aleluia, as palavras, aleluia, instruídas pelo Espírito Santo, aleluia, a qual estava, aleluia, no coração, aleluia, de Joabe, aleluia, para falar com Davi, aleluia, para perdoar, aleluia, seu filho, aleluia, e devolver a ele, aleluia, a sua terra, aleluia, os seus bens, aleluia. Assim, aleluia, é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, juntamente, aleluia, com o amor de Deus, veio até aqui na terra, aleluia, para, aleluia, mostrar, aleluia, que para a gente poder entrar no reino celestial, a gente tem que fazer o que é certo, aleluia, aqui na terra, aleluia, dê a César, aleluia, o que é de César, aleluia, ao homem, o que é do homem, aleluia, e a Deus, aleluia, o que é de Deus, aleluia. Mas sem amor, aleluia, obviamente, certamente, eles não verão, aleluia, a Deus, aleluia. É importante que eu diga essas palavras, aleluia, porque tem muitas pessoas, aleluia, sendo, aleluia, roubadas, aleluia, sendo alvo do devorador, aleluia, do maligno, aleluia, assim, as forças satânicas, diabólicas, aleluia. Então, tem pessoas, aleluia, a qual, aleluia, precisam aprender, e sabemos quem é, aleluia, glória a Deus, para que viva, aleluia, melhor, aleluia, tendo, aleluia, melhor, oferece o melhor, aleluia, assim. A palavra de Deus nos diz, aleluia, que aquele, aleluia, que tem, aleluia, prazer, aleluia, em ver, aleluia, o mal, aleluia, se fazer presente, aleluia, da vida, aleluia, de uma vida, aleluia, se desagrada a presença, aleluia, de Deus, respeitando, aleluia, a presença de Deus, aleluia, contra, aleluia, Deus, aleluia, assim. Insulta, aleluia, quem, aleluia, o fez, aleluia. Somos criação, aleluia, de Deus. Sem amor, aleluia, não adianta, aleluia, que não veremos as bênçãos, aleluia, a presença do Espírito Santo, aleluia, a qual, aleluia, sempre se fez presente, aleluia, seu dono da fonte de águas vivas, aleluia. Olha só que Deus, aleluia, nos diz, as pessoas estão, aleluia, tirando, aleluia, do seu coração, aleluia, cada vez mais, aleluia, o amor fazendo, aleluia, acrescentar, aleluia, o que não é bom, e elas dizem, certamente morreremos e seremos como águas, derramadas na terra, que não podem ajuntar mais. Mas Deus, aleluia, porém, aleluia, não tira, aleluia, vidas. Não tira, aleluia, a vida, aleluia, da pessoa. Não tem prazer, aleluia, na morte. Mas cogita meios, aleluia, para que não fique banido dele, aleluia, o seu desterrado, aleluia. Se a palavra de Deus está falando no meu coração, se tentaram armar, aleluia, para você uma cova, aleluia, a morte, aleluia, assim. Se tiraram você, aleluia, de sua terra, aleluia, de sua casa, aleluia, por meio, aleluia, da vontade, aleluia, do mal, aleluia, as forças satânicas, aleluia, malignas, aleluia, fique em paz, aleluia, faça sua parte, aleluia, cidadão, aleluia, homem, jovem, aleluia, para que você entre no reino celestial, aleluia, o Senhor nos diz, aleluia, é importante, aleluia, amar e oferecer o bom entendimento, a qual está nas santas escrituras. Um evangelista, um obreiro, aleluia, ele tem, aleluia, no coração a alegria de fazer, aleluia, conhecer, aleluia, a vontade, aleluia, de Deus, aleluia, independente da região, aleluia, ser distante, aleluia, perto, aleluia, independente, aleluia, das pessoas, aleluia, cor, raça, aleluia, línguas, aleluia, fazei saber, aleluia, se do meu amor, assim diz, aleluia, Senhor, os batizando, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com amor, aleluia, de Deus o Pai, aleluia, com grande, aleluia, amor de Deus o Pai, e as duas consolações do Espírito Santo, aleluia, somos abençoados, aleluia, pelo Filho, aleluia, de Deus, por Deus o Pai, aleluia, e damos continuidade, aleluia, seguindo, aleluia, assim, ensinando e abençoando através, aleluia, destas palavras gloriosas, maravilhosas de nosso Deus. Então, a palavra de Deus nos diz que Joabe, sabendo disso, aleluia, assim, que Davi, aleluia, pai, aleluia, de Absalão, estava sofrendo, ele planeja, aleluia, este plano, enviando, aleluia, uma mulher, aleluia, assim, da região, aleluia, chamado, aleluia, glória a Deus, Tecoa, aleluia, esta mulher vai lá e fala, aleluia, das palavras para Davi, aleluia, que
que ela tinha, aleluia, 2 filhos. Ela conta uma história apresentando-se, aleluia, em seu semblante, aleluia, com tristeza, aleluia, dizendo que ela tinha 2 filhos, aleluia. E houve briga, aleluia, entre esses 2 filhos. E um tirou a vida do outro, aleluia. Não havendo quem partasse, aleluia, um matou o outro, e esse outro, que estava vivo, que ficara vivo, fugiu. Até porque sabia, porque possivelmente iam tirar a vida dele, iam matar. Então, aleluia, ela vai falando, aleluia, se expressando, aleluia, através da presença do Espírito Santo, até que faz, aleluia, com que Davi, aleluia, entenda, aleluia, assim, que ela estava falando, aleluia, a Absalão. Quando Davi entende, aleluia, assim, a mensagem, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele fala, aleluia, assim, a esta mulher, aleluia, Joabe, aleluia, está contigo nesse negócio, está ou não está? Aleluia. Mas boa palavra, aleluia, ela falou, aleluia, assim, bom entendimento, aleluia, teve, aleluia, glória a Deus. E então, aleluia, ele faz, aleluia, com que ele, aleluia, envia, aleluia, mensageiros, aleluia, até, aleluia, Absalão, aleluia, para que ele possa voltar, aleluia, para a sua terra, para a sua casa, aleluia, por direito, aleluia, porque era dele, aleluia, glória a Deus. Já era dele, aleluia, glória a Deus. A terra, aleluia, abrigo, aleluia, a casa, aleluia, porque, aleluia, viver, aleluia, como fugitivo, aleluia, assim, enquanto Deus, aleluia, falou, aleluia, no coração de Joabe, aleluia, falou, aleluia, no coração dessa mulher, aleluia, a qual, aleluia, foi falar com Davi, aleluia, que seria melhor, aleluia, perdoar ou fazer dar continuidade às forças satânicas, aleluia, diabólicas, aleluia, demoníacas, aleluia, fazendo acrescentar o mal, aleluia, assim, só o Senhor, aleluia, pode julgar, aleluia, assim, e ver quem vai entrar no reino celestial, aleluia. E quem, aleluia, será lançado, aleluia, no fogo do inferno, aleluia. Cabe, aleluia, ao Senhor, aleluia, tá, aleluia. A palavra final. Quem vai entrar, aleluia, na cidade santa, aleluia, gloriosa, maravilhosa, aleluia, Jerusalém. Ou ser, aleluia, expulso, aleluia, e ser lançado, aleluia, no lago que arde, aleluia, com fogo, enxofre, aleluia, que é, aleluia, segunda morte, aleluia, no inferno, aleluia. Esta pessoa, aleluia, não entende, aleluia, o melhor, aleluia, de Deus, aleluia, não terá, aleluia, nada, aleluia, será lançado no fogo do inferno. Então, aleluia, quando, aleluia, o rei Davi, aleluia, ficou sabendo, aleluia, dessas palavras, aleluia, e também, aleluia, ele veio, aleluia, ao seu coração, aleluia, aos seus pensamentos, seu bom entendimento, aleluia, assim. Ele manda chamar, aleluia, seu filho, aleluia, glória a Deus. Então, Absalão, aleluia, volta, aleluia, glória a Deus. Mas passado 2 anos, aleluia, a qual, aleluia, houve o afastamento, aleluia, entre o pai, aleluia, e o filho, a palavra de Deus diz, aleluia, que então, aleluia, Absalão, aleluia, manda chamar a Joabe, aleluia, se Joabe, aleluia, não quis vir, aleluia. Então ele manda chamar de novo, aleluia, porque ele queria falar com, aleluia, Davi, aleluia, seu pai. Então, aleluia, pela segunda vez, aleluia, se Joabe também não vir, aleluia. Então, aleluia, infelizmente, a palavra de Deus nos diz, aleluia, que a maldade, aleluia, veio se fazer presente, aleluia, assim, isso não é bom, aleluia, isso não é bom. Mas, vamos lembrar, aleluia, do que é importante, aleluia, fazer, usar a sabedoria. Aleluia, as glórias sejam dadas à presença, aleluia, de Deus. Deus fez o homem, e ele diz, aleluia, que não tem prazer, aleluia, na morte, aleluia, de ver um, aleluia, sem, aleluia, sua terra, aleluia, sem, aleluia, seu bem, aleluia, por direito, aleluia, a glória seja dada à presença, aleluia, de Deus. Então Deus, aleluia, ele cogita mesmo, aleluia, para que essa pessoa, aleluia, possa ter, aleluia, seus bens, aleluia, de volta, aleluia, seja casa, aleluia, terrenos, aleluia, bens materiais, aleluia, assim, aleluia, diz a palavra, aleluia, de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio, aleluia, para perdoar, aleluia, estender a mão e fazer cessar o mal. Aquele que dá continuidade, aleluia, seja a mãe, aleluia, o pai, o homem, aleluia, a mulher, aleluia, irmão, aleluia, irmã. E ainda cogita, aleluia, meios, aleluia, para matar e tirar a vida do próximo, aleluia. Ver ele, aleluia, desabrigado, aleluia, na rua, sem terra, aleluia, sem abrigo, aleluia, sem, aleluia, sua parte, aleluia, aqui na terra, aleluia, que é a sua casa, aleluia, seu abrigo, aleluia, assim, parte, aleluia, da porção, aleluia, de sua terra, aleluia, assim, a sua terra, aleluia, assim. Assim, Deus fala mais uma vez. É para dar, aleluia, ao homem, aleluia, que é do homem, aleluia, assim. Do filho, aleluia, que é o filho, aleluia, a mãe, aleluia, do que é, aleluia, de sua mãe, aleluia, para o seu irmão, aleluia, do que é, aleluia, para ser dado, aleluia, para o seu irmão, aleluia, dele, aleluia, para o seu irmão, aleluia. Pois Deus é Deus de amor, aleluia, e o diabo, aleluia, não presta. Veio para roubar, destruir e matar e fazer acrescentadores, aleluia, acrescentadores. E a palavra de Deus nos diz, aleluia, infelizmente, Absalão, aleluia, ele errou, quando ele chama por 2 vezes Joabe, aleluia, porque ele queria agora se aproximar de seu pai, e fazia já um tempo, aleluia, que ele não conseguira falar com seu pai, aleluia. Seu pai colocou em seu pensamento, aleluia, que era importante, aleluia, que ficasse assim. Então, Absalão, aleluia, já estava já
em sua terra já tinha, aleluia, sido devolvido, aleluia, o que era, aleluia, seu por direito. Aleluia, glória seja dada à presença do Espírito Santo, aleluia, de Deus. Joabe faz, aleluia, com que, aleluia, esta mulher, aleluia, vá até Davi, aleluia, tem esse bom entendimento, manda chamar Absalão. Absalão agora já fazia 2 anos, aleluia, que estava em sua terra, aleluia, e manda chamar Joabe, aleluia, porque agora ele queria falar, aleluia, com o pai, com o rei Davi, aleluia, sim. E a primeira vez, aleluia, sim, a palavra de Deus diz que Joabe não foi, aleluia. A segunda vez, aleluia, sim, também, aleluia, não ouviu, aleluia, Absalão, aleluia, sim. Então, Absalão, aleluia, chama, aleluia, 10 pessoas, aleluia, onde ele é, né? Ele pede para essas pessoas ir lá até a terra, aleluia, a parte de terra, aleluia, de Joabe, e por fogo, aleluia, assim, é uma quantidade, aleluia, de terra, aleluia, do campo, aleluia, vamos dizer assim, lavoura, plantação, uma área verde foi queimada. Joabe então se levantou e foi falar com Absalão, aleluia, versículo 31, capítulo 14 do livro de 2 Samuel. Foi lá falar com Absalão, aleluia, por que fizeste isso? Mandaste teus homens, aleluia, por que os teus homens, aleluia, fez isso? Opa, por que os teus homens fizeram este mal? Então Absalão, aleluia, fala com Joabe, olha, te enviei, aleluia, assim, cartas, aleluia, mensageiros, aleluia, assim, para, aleluia, que você soubesse, aleluia, que eu, aleluia, queria falar, aleluia, com o pai, aleluia, com o rei Davi. Mas por 2 vezes, aleluia, rejeitasse, aleluia, os meus pedidos, aleluia, a vontade, aleluia, assim, por isso, aleluia, fez isso. A palavra de Deus nos diz, aleluia, o quanto é importante fazer o bem, aleluia, glória a Deus. Mas não, aleluia, errar por meio de tais atos. A palavra de Deus nos diz em todo o tempo que um sábio, aleluia, edifica a casa. Assim como a mulher sábia, aleluia, edifica a casa, mas uma mulher tola, ela destrói. E a palavra de Deus nos diz, aleluia, que uma vez, aleluia, que o Senhor chamou, aleluia, sabemos, aleluia, que temos, aleluia, de servir, aleluia, a presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Deus o Pai, aleluia, o reino celestial, aleluia, e não fazer, aleluia, como a vontade, aleluia, de Satanás, aleluia, por fogo, aleluia, assim, em bens, aleluia, do nosso próximo, aleluia, dos nossos irmãos, aleluia, e quanto aos nossos inimigos, aleluia, assim, agora, aleluia, para a presença do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, não temos ódio, aleluia, raiva, aleluia, não, obviamente, aleluia, que não, mas, aleluia, o importante, aleluia, assim, que a gente, aleluia, queira defender, aleluia, que é nosso, aleluia, que a gente, aleluia, queira, aleluia, expressando, aleluia, através da inteligência, aleluia, fazer com que todos, aleluia, entendam, aleluia, que é certo, aleluia, que é errado, aleluia, assim, E respondeu Absalão, aleluia, Joabe, olha, enviei-te, aleluia, assim, a ti, aleluia, dizendo, venha cá, aleluia, para que, aleluia, envie ao rei, aleluia, a dizer-lhe, aleluia, para que vim eu. Então, Absalão, aleluia, queria que Joabe dissesse, aleluia, rei Davi, aleluia, por que me trouxeste? Para que vim eu? Se eu não posso abraçar meu pai, se eu não posso abraçar, aleluia, rei Davi, aleluia, se eu não posso abraçar, aleluia, o meu pai. Então, por causa dessa tristeza, aleluia, infelizmente, ele fez, aleluia, com que ele pegasse fogo, aleluia, um terreno, aleluia, assim, de uma propriedade, aleluia, de Joabe, para chamar a atenção dele. Joabe vem, aleluia, a atenção, vai até, aleluia, em direção, aleluia, à vida de Absalão, aleluia, e eles conversando, aleluia, e ele diz, Absalão, aleluia, Joabe, então, por que então me trouxeste até aqui? Por que então voltei eu, se eu não posso abraçar meu pai? Irmãos amados, para todos aqueles que leram as Santas Escrituras, que têm um bom entendimento, um filho, ele quer abraçar seu pai. Assim como eu quero entrar no reino celestial, aleluia, ver, aleluia, a glória, aleluia, assim face a face, aleluia, e abraçar, aleluia, meu Senhor Salvador Jesus Cristo, o que nos salvou, aleluia, assim, por meio de dores, aleluia, assim, o meu Senhor, que salva, cura, liberta, aleluia, entrega bênçãos, aleluia, celestiais, aleluia, terrestres, aleluia, abençoa os nossos corações, aleluia, nos dando a tranquilidade, a paz, aleluia, qual o Senhor, aleluia, quer, aleluia, e já queria desde o princípio, aleluia, mas o inimigo, aleluia, o perturbador, aleluia, o destruidor, aleluia, aquele que rouba, aleluia, saqueia, aleluia, por meio, aleluia, de suas forças, aleluia, a palavra de Deus nos diz, aleluia, que no final dos tempos, aleluia, até aqueles, aleluia, que, aleluia, amam, aleluia, o Senhor, aleluia, sim, até, aleluia, tais vidas, aleluia, que tanto disseram de sua boca, aleluia,
que amam, aleluia, falar, que amavam, aleluia, falar da glória de Deus, aleluia, sim, que pertencia, aleluia, a glória, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Esses seriam, aleluia, enganados, seriam enganados. Então, meus irmãos amados, é importante, aleluia, que fique essa mensagem, aleluia, para o coração, aleluia, de vocês. Absalão, aleluia, chama atenção, aleluia, de Joabe, aleluia, por meio de fogo, por meio do fogo. Então, aleluia, Joabe, aleluia, chega até ele, aleluia, e pergunta, por que, aleluia, aconteceu, aleluia, isso? Foi um dos teus homens, aleluia? Foi por tua vontade? Ele disse que sim, aleluia, porque ele tinha chamado, aleluia, assim, a presença de Joabe por 2 vezes, Joabe não veio, aleluia. Ele queria que Joabe, Absalão queria falar para Joabe, aleluia, fala, aleluia, para o meu pai, aleluia, Davi, aleluia, que eu estou aqui, aleluia, e que eu quero conversar com ele, aleluia, eu tenho saudades, aleluia, quero abraçar, aleluia. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos amados, aleluia, assim, que quando, aleluia, isso aconteceu, o filho prostrou-se, aleluia, diante, aleluia, do pai, aleluia. E vocês ouvirão, aleluia, de tamanho, aleluia, bênção. O filho quer abraçar, aleluia, pai. Eu quero entrar no reino celestial, na cidade santa, aleluia, glória a Deus. Na nova, aleluia, Jerusalém, aleluia. Mas Deus está falando, aleluia, tem pessoas, aleluia, aqui na terra, aleluia, que ao invés de perdoar, aleluia, quer acrescentar, aleluia, o mal, aleluia, aqui na terra, aleluia, fazendo, aleluia, com tais pessoas, aleluia, sofra, aleluia, assim. Por meio de tristeza, aleluia, amarguras, aleluia, pessoas, aleluia, quando tem prazer, aleluia, de fazer a vontade de Jesus Cristo, obviamente, aleluia, assim, já faz a vontade de Satanás, aleluia, há tempos. Vamos lá. Agradecido, exaltado seja, aleluia, a presença do Senhor. Mais uma vez eu vou falar, aleluia, dê a César, dê ao homem, aleluia, que é do homem, aleluia, e dê, aleluia, ao Senhor, aleluia. O que temos de dar, aleluia, a Deus, aleluia, é gratidão, aleluia, a boa palavra, aleluia, o bom entendimento, aleluia, porque Deus, aleluia, cogita meios, aleluia, para que, aleluia, uma vida, aleluia, receba, aleluia, que é seu, aleluia, por direito, aleluia, aqui na terra, aleluia. Absalão, aleluia, Absalão, a palavra de Deus nos diz, aleluia, que o Senhor, aleluia, queria ver, aleluia, a paz, aleluia, sim, aleluia, glória a Deus. E não, aleluia, acrescentar, aleluia, a morte, aleluia, a vontade de Satanás que veio para roubar, já vem enganado, aleluia, a mulher, aleluia, no jardim do Éden, aleluia, depois fez cair, aleluia, o homem, aleluia, está escrito, aleluia, eu tenho vídeos, aleluia, qual diz, aleluia, no livro, aleluia, de Timóteo, aleluia, pois não veio, aleluia, a cair, aleluia, em primeiro lugar, aleluia, o homem, aleluia, mas sim a mulher, aleluia, sim, e a mulher dando a luz, aleluia, e se ela permanecer, aleluia, no bom caminho, aleluia, obediência, aleluia, gratidão, a presença do Espírito Santo, poderá entrar no reino celestial, aleluia, da glória de Deus, caso contrário, de outra forma não. A palavra de Deus nos diz, aleluia, assim, que assim como só, aleluia, uma entrada, aleluia, um caminho, aleluia, todos que tentam entrar por outro lugar, aleluia, subir por outro lugar, aleluia, ser chamado como ladrão, aleluia, assaltante. Dê a César, dê a homem, aleluia, o que é do homem, aleluia, sim, a Deus, aleluia, que é, aleluia, de Deus, aleluia. A palavra de Deus nos diz, aleluia, assim, que para pagar, aleluia, assim, tal valor, aleluia, qual o Senhor, aleluia, do alto viu, aleluia, assim, que era chegada a hora, aleluia, de entregar, aleluia, tal valor, aleluia, para o homem, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, com a presença de Deus o Pai, aleluia, obviamente, aleluia, cheio, aleluia, da alegria, ele disse, aleluia, vá, aleluia, Pedro, aleluia, até a água, aleluia, assim, e pega, aleluia, um peixe, aleluia, pescando um peixe, aleluia, abre sua boca, aleluia, e lá você vai encontrar, aleluia, o valor, aleluia, para pagar, aleluia, assim, o que temos, aleluia, entregar, aleluia, para o homem, aleluia, a César, que é de César, e a Deus, aleluia, que é Deus. Obediência é amor. Amor, aleluia, obediência. Obediência é fidelidade. A fidelidade faz com que a gente leia, aleluia, que possa, aleluia, pelo amor, aleluia, conjuntamente com a presença do Espírito Santo, aleluia, ganhar vidas, aleluia, dizendo, aleluia, ai daqueles, aleluia, que não perdoam, ai daqueles, aleluia, que falam, aleluia, assim, desejando mal, às escondidas, querendo atacar o próximo, ai daqueles que tentam, aleluia, fazer, acrescentar a vontade de Satanás do mal. Eles gritarão, aleluia, esse ai por meio de muitas dores, mas muitas, aleluia, serão as dores. E de lá não poderão sair, do inferno, o porquê roubaram aqui na terra, tirando, aleluia, o direito, aleluia, do povo, aleluia, de Deus, aleluia, ter, aleluia, o seu abrigo, aleluia, a sua casa, aleluia, a sua terra, aleluia, o seu bem, aleluia, a sua terra, aleluia, ou até, aleluia, as suas terras, né, aleluia, glória a Deus. Fez a vontade de Satanás do maligno, aleluia. Tem gente que tem prazer em ver as pessoas na rua, sofrendo, sem abrigo, aleluia, tendo abrigo, aleluia, para abrigar, aleluia, não fazem, não dão, aleluia, abrigo, aleluia, para os filhos, aleluia, de Deus. A palavra de Deus nos diz, no livro de Provérbios, aleluia, assim, aquele, aleluia, que se alegra, aleluia, da calamidade, aleluia, do seu próximo, aleluia, do próximo, aleluia, assim,
É contra, aleluia, Deus. Deus é amor, aleluia. É contra, aleluia, o Senhor, que o fez, aleluia. Que o fez, aleluia. O ser humano, aleluia. É contra, aleluia, quem o, aleluia, criou. Quem nos fez, aleluia, foi o Senhor. Todos que fazem a vontade de Satanás, aleluia, assim fazem. A palavra, aleluia, nos diz assim, aleluia, Joabe foi, aleluia, ao rei. Assim Joabe, aleluia, foi ao rei, aleluia, e disse, aleluia, estas palavras, aleluia, esses acontecimentos, aleluia, que Absalão estava com saudade, aleluia, a saudade foi tanta, aleluia, que até fogo chegou a colocar no, aleluia, em um espaço, aleluia, num terreno, aleluia, assim, de Mara Verde, aleluia, que pertencia a Joabe, aleluia, para chamar a atenção de Joabe, aleluia, para que, aleluia, Absalão pudesse, aleluia, abraçar, aleluia, o seu pai, aleluia, voltar, aleluia, aos braços, aleluia, de pai, aleluia, do rei, aleluia, Davi, aleluia, do rei, aleluia, Davi, aleluia, de seu pai, aleluia. Assim Joabe, aleluia, foi ao rei, aleluia, Davi, aleluia, e disse, aleluia, estas palavras. Então, aleluia, o rei chamou, aleluia, Absalão, aleluia, e ele entrou, aleluia, à presença, aleluia, do rei, aleluia, e se prostrou, aleluia, com o rosto, aleluia, com o rosto, aleluia, se prostrou-se, aleluia, em terra, aleluia, diante, aleluia, do rei Davi, aleluia, o filho fez isso, aleluia, para com o pai, aleluia, e, aleluia, o rei, aleluia, Davi, aleluia, beijou, aleluia, Absalão. Vemos então, aleluia, fazer, aleluia, cessar, aleluia, mal. Deus é amor, aleluia. Acabei de falar, aleluia, versículo 14, aleluia, capítulo, aleluia, 14, aleluia, do livro, aleluia. Agora a gente, aleluia, estava lendo, aleluia, assim, Deus, aleluia, ele cogita mesmo, ele faz, aleluia, com que, aleluia, aquele, aleluia, a qual foi expulso, aleluia, de sua casa, aleluia, do seu terreno, aleluia, que teve, aleluia, que fugir pelas vestidas de Satanás, aleluia, que em todo tempo, aleluia, quer ver, aleluia, um ser humano, aleluia, caído, aleluia, sofrendo, aleluia, desabrigado, aleluia, assim, preocupado, aleluia, na rua, aleluia, assim, dormindo na rua, aleluia, assim, sofrendo por causa do frio, calor excessivo. Sabemos que a pessoa, quando ela está morando na rua, é dificultoso, é mais difícil ela conseguir um emprego. Então Deus, aleluia, cogita meios, aleluia, de que, aleluia, para que, aleluia, as bênçãos, aleluia, se fazer presente de novo, aleluia, em sua vida, aleluia. Sim, Deus não tem o prazer de ver uma pessoa, aleluia, desabrigada, aleluia, não. Então, aleluia, o Senhor cogita meios, aleluia, para que, aleluia, ele volte, aleluia, a ter, aleluia, que é seu, aleluia, assim, que é do homem, aleluia, do homem, aleluia, é Deus, aleluia, que é de Deus, aleluia, mas sem amor, aleluia, o homem, aleluia, aquele que fez a vontade, aleluia, do maligno, aleluia, assim, se afastando, aleluia, de Deus, aleluia, e quis fazer a vontade só dos homens, aleluia, assim, a qual, aleluia, Deus nos diz, aleluia, que o coração do homem, aleluia, se não tiver a presença do Espírito Santo, ele está sozinho, aleluia, ele não tem, aleluia, companhia do Espírito Santo, aleluia, está, aleluia, no vazio, aleluia, estando sozinho, aleluia, ele faz a mesma vontade, aleluia, de Satanás, aleluia, fazendo acrescentar, aleluia, assim, o mal, aleluia, aqui na terra. Mais um, aleluia, desabrigado, aleluia, mais um, aleluia, na rua, aleluia, mais um, aleluia, está, aleluia, fazendo com que o mal, aleluia, dê continuidade, aleluia, aqui na terra. Deseja isto. Quanto mais, aleluia, menos pessoas nas ruas, morando nas ruas, desabrigadas, aleluia, glória a Deus. Nós vemos, aleluia, a presença do Espírito Santo, aleluia, agindo, aleluia, porque não abriga, aleluia, a presença do Espírito Santo. Essas pessoas são abençoadas, aleluia, por estender a mão, aleluia, oferecer abrigo, aleluia, bem-estar, aleluia, vida nova, aleluia, sim, aleluia, as glórias seja dada a presença do Espírito Santo, aleluia. Fique com esta palavra, aleluia. Então, aleluia, Joabe, aleluia, vai lá e fala com o rei Davi, aleluia, o rei Davi, aleluia, escuta essas palavras, aleluia, grosso o coração, aleluia, assim, manda chamar então Absalão. Absalão, aleluia, chegando à presença, aleluia, de seu pai, aleluia, o rei Davi, aleluia, coloca o joelho no chão, aleluia, e prostrando, aleluia, com seu rosto, aleluia, assim, ensinava, aleluia, de amor, aleluia, de respeito, aleluia, eu estou aqui, aleluia, meu pai, aleluia, eu quero, aleluia, o seu abraço, aleluia, assim, aleluia, Joabe fez, aleluia, com que o pai, aleluia, assim, recebesse, aleluia, o bom entendimento, pois já fazia 2 anos, aleluia, assim, que, aleluia, Absalão já tinha voltado, aleluia, para a terra, aleluia, de seu pai, com a permissão, aleluia, do rei Davi, aleluia, glória a Deus, mas ele queria, aleluia, o abraço, aleluia, de seu pai. Então, aleluia, seu pai, aleluia, mande, aleluia, vir, aleluia, até a mim, aleluia, assim, e quando ele chega, aleluia, a presença de Deus, o pai, aleluia, assim, quando ele chega, aleluia, a presença, aleluia, sabendo, aleluia, que tais maravilhas só Deus pode fazer, aleluia. Então, sabendo, aleluia, que Deus, o Pai, aleluia, estava, aleluia, assim, fazendo melhor, aleluia, para a sua vida, aleluia, assim como eu disse, aleluia, Deus faz, aleluia, cogitar, aleluia, meios para, aleluia, com que, aleluia, um homem, aleluia, sendo jovem, aleluia, homem ou mulher, aleluia, assim, o senhor, aleluia, uma senhora, receba, aleluia, o que é seu, aleluia, por direito, aleluia.
Deus não tem, aleluia, prazer em ver, aleluia, a pessoa, aleluia, perder, aleluia, seus bens, aleluia, desabrigado, aleluia, assim, sofrendo, aleluia, não para vestir Satanás, não, aleluia, Deus é amor, aleluia, o diabo não presta. Então, aleluia, o pai, aleluia, o rei Davi, aleluia, abraça o seu filho chamado Absalão. Final do capítulo, aleluia, 14, aleluia, disse, aleluia, com grande alegria, oferecendo melhor, aleluia, para os meus irmãos, aleluia. Senhores e senhoras, aleluia, pais e mães, aleluia, receberam, aleluia, bom entendimento, aleluia, para fazer cessar, aleluia, as investidas de Satanás, aleluia, devorador, do destruidor, aleluia, qualquer, aleluia, em todo tempo afastar, aleluia, aleluia, dos outros, aleluia, assim, para que o vazio venha só presente, por causa do erro das investidas de Satanás, sejam condenados, aleluia, essas vidas, aleluia, no fogo do inferno, aleluia. Dê a César, aleluia, que é César, aleluia. Dê ao homem, aleluia, que é do homem, aleluia, e dê a Deus, aleluia, que é aleluia, de Deus. Mas o homem, se o homem não adorar, aleluia, a Deus, não amar, aleluia, a Deus, não tem amor sobre o seu coração, não. E faz a vontade do mal, do maligno, aleluia. Assim, aleluia, como ouvi, aleluia, tais palavras, aleluia, há poucos dias atrás, aleluia, a qual confirmou no meu coração, aleluia, assim, que tem pessoa ainda odiando, aleluia, o seu próspero, aleluia, pessoas falsas, aleluia, pessoas, a qual dizem, aleluia, que ama, aleluia, o próximo, aleluia, assim, dá sorriso, aleluia, quando está perto, aleluia, mas quando está, aleluia, distante, aleluia, fala mal do próximo, odeia o próximo, aleluia, assim como Deus já tinha mostrado para mim, aleluia, que tal pessoa, aleluia, já fazia a vontade do Satanás, aleluia, do mal, do maligno, aleluia, assim, querendo vir, aleluia, o próximo cai. O demônio, o mal, o maligno, em todo tempo, aleluia, quer ver um crente, aleluia, cair. Aquele que já faz a vontade do maligno, do mal, aleluia, o maligno, aleluia, deixa, porque já está no caminho já, do maligno, do mal, no caminho, aleluia, o qual pertence, aleluia, do maligno. Mas, aleluia, o maligno planeja tentar, aleluia, contra aqueles, aleluia, que têm conhecimento, aleluia, aqueles que querem entrar no reino celestial, aleluia, assim, e alcançar a vida eterna, o amor, aleluia, e ver, aleluia, a glória, aleluia, de Deus fazer presente, aleluia, sobre suas vidas, aleluia. O inimigo, aleluia, não quer, obviamente, nós sabemos, aleluia, disso, aleluia, que não. Então, é importante que todos, aleluia, saibam. Ele veio para matar, roubar e destruir o Satanás, ao qual foi expulso do reino celestial. Através das visões a qual o Senhor tinha me dado há tempos atrás, o Senhor, aleluia, mostrou, aleluia, para mim. Já havia mostrado quem era, aleluia, o traidor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, termino dizendo essas palavras. Aqueles que gostam de atrair, aleluia, o mal, fazem a vontade da besta, do demônio, do Satanás, da prostituta, aleluia, assim, do maligno, do diabo, assim como eu disse, para serem lançados no fogo do inferno, juntamente, aleluia, com a besta. Esses, de lá não poderão, aleluia, mais sair. Os que fazem a vontade do maligno, do mal, aleluia, que tem prazer em ver, aleluia, calamidade, aleluia, o próximo, aleluia, sofrer, aleluia, que roubam, tirando, aleluia, de tais vidas, aleluia, também de filhos, aleluia, dos seus direitos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, termina, aleluia, essa mensagem, aleluia, dizendo, aleluia, para os meus irmãos, aleluia, compartilhe, aleluia, essa mensagem, fazendo alcançar, aleluia, a quantidade, aleluia, máxima, aleluia, de visualizações, abençoando vidas, aleluia, entregando bom entendimento, aleluia, que Deus é bom, aleluia, o diabo, aleluia, não presta. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo, aleluia, com que, aleluia, as pessoas venham entender, aleluia, assim, é importante, aleluia, fazer o que é certo aqui na terra, aleluia, para poder entrar no reino celestial, aleluia, fazer, aleluia, aqui na terra, aleluia, como se já estivesse vivendo no reino celestial, aleluia, da glória de Deus. Do contrário, aleluia, não entrarão, aleluia, no reino celestial, aleluia, da glória de Deus, aleluia, até o porquê, aleluia, estão, aleluia, roubando, aleluia, alterando, aleluia, a vontade do Espírito Santo, aleluia, são contra, aleluia, a vontade, aleluia, do nosso Senhor, Salvador Jesus, são contra a vontade, aleluia, Deus, Pai, aleluia, gloriosa, maravilhosa, aleluia, mensagem, aleluia, dizendo, aleluia, que o Senhor é Deus de amor, aleluia, o diabo, aleluia, não presta, aleluia, terminamos, agradecendo a presença do nosso Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia. E vamos falar com o Senhor Jesus Cristo agora para terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, rico, glorioso em todo o tempo, o Senhor é Deus de maravilhas, aleluia, fiel. O Senhor é quem fala, aleluia, abençoa, aleluia, enche, aleluia, os nossos corações de alegria, alegria, aleluia, viva. Deu, aleluia, o bom entendimento, deu, aleluia, a palavra. Agora pedimos, aleluia, as bênçãos, aleluia, as boas consolações, aleluia, a sabedoria, o bom entendimento para poder oferecer, aleluia, o bom ensinamento, aleluia, para as vidas, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, aleluia. Sabemos que o Senhor tem prazer, aleluia, meu Deus, de abençoar, aleluia, assim, a todos, aleluia, a quanto, aleluia, estão vivos, aleluia, assim, e a palavra do Senhor, aleluia, é esta, aleluia, que o Senhor, aleluia, não tem prazer, aleluia, de ver, aleluia, homens, aleluia, sofrendo, aleluia, mesmo tendo, aleluia, direitos, aleluia, se a terra, aleluia, casa, aleluia, terreno, aleluia, os seus bens, aleluia,
não tem, aleluia, prazer em ver, aleluia, a ação do maligno, aleluia, destruidor, devorador, aleluia, agindo, aleluia, assim, fazendo, aleluia, tais pessoas, aleluia, sofrer. Quem tem prazer, aleluia, no sofrimento, sabemos, aleluia, que é o diabo, aleluia. Mas te amamos, Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso recebemos, aleluia, o melhor do Senhor, aleluia, que é o bom entendimento. E através do bom entendimento, te adorar, aleluia, agradecer, aleluia, assim, fazer conhecer, aleluia, a verdade, aleluia. Em nome do Pai te agradecemos, aleluia, a boa palavra, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você esteja, aleluia, conosco, aleluia, em todo o tempo te pedimos ao Senhor, aleluia, assim como nossa alma aleluia, deseja em todo o tempo aleluia, estar, aleluia, contigo, aleluia, com o Senhor, aleluia, com o príncipe da paz, aleluia, o rei, aleluia, dos reis, aleluia, é o nosso Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, terminamos aqui, aleluia, esta boa palavra, ensinamento, aleluia, a mensagem gloriosa, maravilhosa do Espírito Santo, aleluia, de Deus, aleluia, o Senhor, a qual, aleluia, diz, aleluia, sem amor, aleluia, não há vida, aleluia, não verão, aleluia, o Senhor. Em nome do Pai te agradecemos, em nome, aleluia, do teu Filho. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. E todos digam, assim seja para todos sempre. Aleluias, aleluias, amém. A alegria do Espírito Santo é fazer, aleluia, com que o evangelista, aleluia, o obreiro, aleluia, faça, aleluia, conhecer, aleluia, assim, a verdade. Muitas pessoas sendo enganadas, sendo roubadas, vendo as bênçãos sendo tiradas diante dos seus próprios olhos, pelas forças do mal do maligno. Essas pessoas, aleluia, que não, aleluia, verão, aleluia, faça, aleluia, a glória, aleluia, de Deus, por fazer a vontade de Satanás, aleluia, do diabo, aleluia, do demônio, aleluia, roubando, aleluia, aumentando, acrescentando mal, aleluia, aqui na terra. Compartilhe, aleluia, essa mensagem para abençoar, aleluia, vidas. Em nome do Pai, aleluia, agradecemos, aleluia, a esta palavra, aleluia, agradecemos, aleluia, esse privilégio, aleluia, dia 30, aleluia, do 11, aleluia, 2022, para que as mães, aleluia, os pais, aleluia, deste Brasil, que moram, aleluia, neste Brasil, possam, aleluia, abençoar seus filhos, aleluia, para que os filhos, aleluia, possam abençoar, aleluia, seus filhos, aleluia, e assim por diante, fazendo cessar e vestir Satanás, aleluia, do mal, dizendo que Deus é amor, aleluia, e o diabo, aleluia, não presta. Assim seja para todos sempre.